Fala galera, beleza? Eu sou o professor Alan Miranda de Raciocínio Lógico e vim resolver aqui com você algumas questões da sua banca do Instituto Consuplan, especificamente da parte de lógica proposicional, da parte de conectivos lógicos, negações, equivalências ali para você, tudo bem? Até mesmo para você conhecer legal e ver o estilo da sua banca, tudo bem? Então bora lá, vem comigo aqui. Se você tiver porventura alguma dúvida, fique à vontade para nos seguir ali na rede social, tá bom? Pode me seguir lá no Instagram, tá? É só você colocar lá que vai aparecer prof, aí meu nomezinho como está aí no slide, Alan Miranda com 2 L's, tudo bem? Então os eventos que a gente faz, as nossas aulas gratuitas ali, ao vivo, tá? A gente sempre coloca ali, então vai ser um prazer tê-lo lá, tá bom? Então bora lá, você pode tentar resolver as questões antes de ver a resolução, porque como eu falei aqui, vão ser resoluções misturadas, não é aquela aula teórica que a gente faz, eu vou ensinar a teoria para depois a gente fazer exercício. Não, é direto uma bateria de questões aqui da sua banca, tá bom? Então bora lá? Então nós temos aqui a nossa primeira questão. Considere a proposição. Se José estudou com Ânfico e participou de todos os simulados aplicados pelo cursinho, então ele passará entre os primeiros classificados ou será o primeiro excedente. Construindo a tabela verdade, para a proposição apresentada, ela terá o número de linhas igual a... Então, aqui você tem uma questão clássica, onde ele pede o número de linhas. E isso aqui, pessoal, aparece em diversas bancas pelo país, tá? Tudo que é banca que você pegar, CESP, SEBRASP, FGV, FUNCAB, FADESP, tá? Todas essas bancas aí tem diversas questões só sobre o número de linhas da tabela verdade. Como é que você calcula o número de linhas de uma tabela verdade? O número de linhas é sempre determinado por 2 elevado a n. Esse 2 aqui é fixo porque uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, você só tem 2 possibilidades, é uma lógica bivalente. E esse n aqui é o número de proposições simples que compõem a sua proposição composta, até mesmo porque você só monta tabelas verdades de proposições compostas. E aí, toma um cuidado quando a gente fala em proposições simples, porque normalmente quando você tem ali simbologias ou frases, o aluno simplesmente vai lá e conta. Não, aqui é parecido com teoria dos conjuntos, tá? Se o número 2 aparece 10 vezes, você só contabiliza ele uma vez. Ou seja, cada proposição você contabiliza uma única vez. Não importa se ela vai se repetir diversas vezes, ou não importa se é a sua negação. Cada proposição você contabiliza uma única vez, tá? Seja ela ou a sua negação, tudo bem? Então a gente tem que tomar cuidado e pegar a nossa proposição original. Então a gente tem aqui, ó, se, aí nós temos aqui a nossa primeira proposição. José estudou com, vou chamar de Ânfico aqui, né? E participou de todos os simulados pelo cursinho. Então, ele passará entre os primeiros classificados ou será o primeiro excedente, tá? Então, grifei ali todas as proposições simples. Aí você vai ver se tem repetição ou não, tudo bem? Então, perceba o seguinte, o nosso conectivo principal que nós temos aqui, ó, é o nosso conectivo se então, tá? Então nós temos aqui o nosso principal conectivo se então. Não precisava você redesenhar, tá bom? Aqui nós temos a nossa primeira proposição, ó. Estudou, tá? Proposição P. Participou de todos os simulados. É uma proposição diferente. E aqui nós temos uma conjunção. Então a gente pode escrever no seguinte formato: P, E, Q, tá? Então, passará entre os primeiros classificados. Cara, passará é diferente das 2 primeiras. Então, por exemplo, aqui a gente pode chamar de proposição R, sem problema nenhum aqui pra gente, tá bom? Então, aqui, ó, tem uma proposição R, passará,
Aqui nós temos o ou, então ou será o primeiro excedente, que também é uma classificação diferente, então vou chamar de S aqui para você, tá? Então, de fato, você tem todas as proposições diferentes ali. Como eu falei, o problema é quando a última, por exemplo, é igual à primeira ou é a negação da primeira. A gente não iria contabilizar como sendo uma nova, é só esse cuidado que você tem que ter aí, tá bom? Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4 proposições simples, tá? Então, pra gente aqui, ó, esse N de navio seria igual a 4, exatamente porque você tem 4 proposições, P, Q, R e S. Lógico, aqui como a gente está estudando, eu fiz aqui para você, mas não havia necessidade, né? Bastava você olhar a frasezinha aqui. Então, L é igual a 2 elevado à quarta potência, não é isso? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16, tá? Então, aqui você teria equivalente a 16 linhas na sua tabela verdade, tá bom? Então, aqui o nosso gabarito seria a letra C de casa, beleza? Então, aqui gabarito letra C. Bora aqui para a nossa próxima questãozinha, tá? Só aqui, opa, só o bico desse aqui para mudar. Pronto. Bora lá. Então, questão de número 2 aí. Ana, conversando com sua amiga Joana, disse: não é verdade que Pedro é médico e Joaquim não é jornalista. Após alguns segundos, Joana concluiu que, cara, quando a gente usa esse não é verdade que, é muito comum, né, aparecerem nas provas, não tem por que você ficar interpretando. De maneira geral, ele está falando que é o contrário seria a sua negação, tá? Então, de maneira geral, a gente trata esse não é verdade que aqui como sendo uma negação, tá bom? E de maneira geral, é negação de toda a proposição composta e não somente da primeira, tá bom? Então, na verdade, seria a negação de Pedro é médico e Joaquim não é jornalista, tá? Então, aqui nós temos uma conjunção que seria o nosso ezinho. De maneira geral, a gente vai de cara, né, para aquela principal negação, né? Não única, mas qual é a principal negação do E? Você tira o E e aí você troca pelo OU. Normalmente a gente faz assim, né? Aí eu vou, poxa, só tem OU nessa daqui. Então a única possibilidade para esse caso seria a letra B. Além de trocar o E pelo OU, você nega a primeira, Pedro é médico. Qual é a negação de Pedro é médico? Pedro não é médico. Aí aqui seria Pedro não é médico. Professor, mas está aí Pedro é médico. Já está errado, exatamente. E aí seria Joaquim não é jornalista. A negação seria Joaquim é jornalista. Mas, professor, também aqui está Joaquim não é jornalista. Então, meu amigo, não pode ser a letra B. A principal negação do E, que seria o OU, não é a nossa resposta. Então, a gente vai para aquela que não é a principal, né? Que seria exatamente voltando para o se então. É só você lembrar, quando você tem uma negação do se então, você lembra daquela frase mané, mantém a primeira e nega a segunda. Então, no lugar do se então, você troca pelo E. Então, nesse E, a gente vai voltar para o se então. Porque todas as negações, elas são se somente se, vale tanto a ida quanto a volta, quando você pega aquela tabela. Então, repara o seguinte, negação do E é o OU, do OU eu volto para o E. Aí não tem essa resposta. Então, do se então eu vou para o E e do E eu volto para o se então. Então, é exatamente atrás dessa que nós iremos agora. Então, é só você lembrar da frase mané e aí você vai fazer o mané ao contrário agora, tá? A gente usa o mané para o se então. Do se então, mantém a primeira e nega a segunda. Do se então, troca para o E. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, o mané, só que voltando do E para o se então, tá bom? Então essa frase aí é muito legal do mané, para o se então e para o E, né? Vice-versa, indo e voltando ali, tá bom? Então você vai pegar a nossa frase e aí você vai trocá-la para o se então, né? Ou algum sinônimo ali para você, tá?
Então, ó, se então, a gente já tem nessas duas aqui, né? Na letra C e na letra D. E por que a gente fala a frase mané? Porque você mantém a primeira, né? Então, o mesmo sentido, Pedro é médico. Então, aqui vai continuar Pedro é médico, tudo bem? E aí você nega a segunda. Bora ver se tem uma com Pedro é médico? Ó, só tem essa daqui, então só pode ser essa a nossa resposta, né? Joaquim não é jornalista. Qual seria a negação de Joaquim não é jornalista? Então seria Joaquim, aqui o espaço pequeno, vou colocar aí jornalista ali, tá? Então seria o seguinte, se Pedro é médico, então Joaquim é jornalista, tá bom? Então nosso gabarito aqui seria a letra C de casa pra gente, tá bom? Então, olha lá, uma questão legal sobre negação, onde ele não usou a principal negação. E para as ideias de negações, né, basta também você conhecer os conectivos e as valorações de cada um dos conectivos, porque às vezes ele dá uma variação que não é o padrão, até mesmo em outros conectivos ali para você. Então, é legal a gente ter isso na nossa cabeça também, beleza? Então, questãozinha bem legal aqui. Questão 2, bora lá para a nossa próxima questão. A negação da proposição, se meu carro é Toyota, então ele é econômico. Olha só, a gente acabou de usar o mané e a gente vai usá-lo novamente porque aqui você tem o se então. Mané, você mantém a primeira e você nega a segunda, dando ênfase que ela pode ser simples ou pode ser composta, tá? Não interessa, a ideia é sempre a mesma ali para você, tá bom? Então, como é que ficaria aqui, ó? Meu carro é Toyota, no lugar do se então, você trocaria pelo e nega a segunda. Ele é econômico. Qual é a negação de ele é econômico? Ele não é econômico. Meu carro é um Toyota e ele não é econômico. Bora ver se tem uma resposta com isso daqui, só para a gente analisar. Meu carro é um Toyota, caramba, letra A inclusive, ó. Meu carro é um Toyota e ele não é econômico. Aí às vezes o caboclo vai lá e tasca ali, poxa professor, vou marcar aqui letra A logo. Olha o que ele pediu para você, inclusive, isso aqui já foi cobrado em outras provas, tá? Que é a parte, ó, a negação da negação. E às vezes ele nem fala a negação da negação, a negação do não é verdade que, aí que o cara mesmo se atrapalha simplesmente por falta de atenção, tá? Então aqui ele está pedindo para que você negue 2 vezes essa sentença. Repara que a gente só fez uma negação, nós só negamos ela uma vez, ó. Então aqui seria a nossa primeira negaçãozinha, tá bom? Agora você vai negá-la pela segunda vez, tá? A negação da negação, tá bom? Você vai negar 2 vezes. Agora, bora lá. Mesma ideia, né? No lugar do e, a principal negação é sempre a que eu vou primeiro, porque é o que aparece na maioria dos exercícios, é o ou. A gente vai ver se tem essa resposta, se não tiver, a gente vai para o se então, como na questão anterior, né? Então, bora lá ver se tem aqui respostas com ou. Ó, essa daqui é uma possibilidade ali de resposta para a gente. E aí, o que você faz? Além de trocar o e pelo ou, você nega tanto a primeira quanto a segunda. Meu carro é Toyota. Aqui a negação seria meu carro não é Toyota, tá? Meu carro não é Toyota, tá certo? Tá certo aqui, ó. Opa, a primeira ele negou legal. Bora ver se ele negou a segunda. Ele é econômico. Qual seria a negação de ele não é econômico? Ele é econômico, como eu acabei de falar para você, tá bom? Então, ó, meu carro não é um Toyota ou ele é econômico. Tá certinho aqui, ó. Então, ele é econômico. Então, o gabarito aqui seria, de fato, a letra B de bola. Repara que tinha bem aqui na letra A logo uma resposta para você, né? Então, você tem que tomar cuidado, simplesmente, como eu falei, a questão de atenção ali para você, tá bom? Bora lá para a nossa próxima questão.
afirmar que se hoje é quinta-feira, então meu time do coração ganhará de goleada. É equivalente, então são proposições aqui equivalentes, né? A parte de equivalências lógicas aqui. Você sabe que proposições equivalentes, de maneira geral, são proposições que têm a mesma tabela verdade, têm o mesmo sentido. Mesma coisa, principalmente para aquelas questões que fogem à regra, tá? Isso é importante. Mas aqui você tem uma condicional que é batida e tem que estar no seu sangue aqui as principais, né? Então você tem aqui a condicional, tudo bem? Aí você tem aqui a contrapositiva, que é indo do se então para o se então. Basta você fazer a inversão, basta você inverter ali as proposições e essa ordem ela é extremamente importante, né? Então você vai invertê-las, tudo bem? E aí você vai negar as proposições, né? E aí você tem a outra que seria não P ou que, né? Que seria Neymar, né? Nega a primeira e mantém a segunda. Mas esse eu estou falando a nível de manter, tá? O conectivo que você vai utilizar é o ou, tudo bem? Mas aí eu não falo Neymar, que eu acho estranho. Então eu falo nega a primeira, mantém a segunda. Basta você lembrar disso. Então, de maneira geral, a gente faz a primeira, se não tiver, a gente faz a segunda. E se porventura não tiver nenhuma dessas, o professor quer dizer que não é equivalente? Não, meu amigo, existem outras equivalências, tudo bem? Aí a gente vai atrás exatamente das valorações, das técnicas, tá? Ou até mesmo, em último recurso, tabela verdade, que daria um pouquinho mais de trabalho pra gente, tá bom? Então, bora lá. Então, bora de maneira geral, como ele quer equivalência, e aqui você tem o se então, tá? Bora ver se temos a nossa primeira equivalência. Bora fazer a contrapositiva? Então aqui você tem a primeira, hoje é quinta-feira, eu vou colocar só meu time aqui, tá? Porque fica muito grande. Meu time do coração ganhará de goleada. Então aqui você tem isso aqui, né? P condicional que, tá? Fazendo a contrapositiva, que seria essa daqui, PQ condicional não que, não P, tá? Então, o primeiro passo, você vai do se então para o se então. Então, no se então, eu tenho essas duas possibilidades. Segundo passo, tá? Repara que a segunda, ela se torna a primeira negando. Quem é a segunda proposição? Meu time. Então, ele tem que ser a primeira, né? Meu time do coração ganhará. Então, meu time do coração não ganhará. Tudo bem? Que seria a sua negação. Então, hoje é quinta-feira, hoje não é quinta-feira. Repara que essa daqui, ó, pessoal, hoje é quinta-feira é a própria proposição P. E essa aqui, hoje não é quinta-feira, é a negação de P. Repara que aqui ele não inverteu, tudo bem? E no conectivo de se, então, da condicional, essa ordem ela é muito importante pra gente. Então, não pode ser nenhuma dessas duas aqui, tá? Se não pode ser, agora a gente vai para o Neymar. Então, vou pegar da primeira aqui. Tá? E dessa primeira a gente vai lá para o Neymar. Vou colocar aqui no canto só para você ir seguindo com a gente. P condicional que, não P ou que, tá? Então o conectivo que a gente vai utilizar é o ou, até porque a gente já sabe que não pode ser nenhuma dessas duas aqui, tá bom? Então, tecnicamente só pode ser essa e a gente tem que testar até o final para ver se está tudo certinho, né? Então, Neymar, ó, você nega a primeira proposição, tá? Qual é a primeira proposição? Hoje é quinta-feira. Qual é a negação de hoje é quinta-feira? Hoje não é quinta-feira, tá? Então, ó, hoje não é. Então, de fato, isso é a negação da proposição P. Ou a segunda, você vai simplesmente manter. Meu time do coração ganhará. Então, você vai manter, meu time do coração ganhará de goleada. Ou o que? Repara que é exatamente o que você tem nessa alternativa aqui, né? Então, você utilizou aqui da condicional para uma adjunção inclusiva, tá? Então, de fato, o nosso gabarito aqui seria a letra B de bola, tá bom? E, pessoal, essas regras de negação e equivalência tem que estar no teu sangue, até porque aparece demais, tá? Demais, são questões que você deve levar ali
alguns segundos para você resolver. Lógico, eu estou explicando, estou fazendo aqui bonitinho para você, tá? Mas se porventura você tem alguma dificuldade, volta lá, porque é bem tranquilo para você decorar, tá bom? Então bora lá, continuar aqui. E aqui, galerinha, só uma propagandazinha rápida aqui do nosso produto aqui da loja do Concurseiro que você pode adquirir, que seria um pacote de exercícios, né? Você tem aqui 500 questões comentadas, igualzinho a esse formato que nós estamos fazendo aqui. Você vai ter bateria de questões ali da sua banca de maneira geral, tá? Ou similares. E aí a gente vai em seguida logo comentando com você de todas as disciplinas, tá bom? Todo dia uma lista de exercícios. De maneira geral, como é que funcionam os pacotes? Você tem um horário ali, vou chutar que não sei o horário, mas bora supor que seja 3 da tarde. Então, todo dia, 3 da tarde, é lançado uma lista lá de questões para você em PDF, tudo bem? E aí depois você tem uma lista de resoluções, uma videoaula, como a gente acabou de fazer. Então, você recebe ali o PDF, logo em seguida você tem a videoaula com todas as questões resolvidas em vídeo, exatamente nesses mesmos formatos que a gente está fazendo aqui no YouTube para você, tudo bem? Então isso daqui, né, de 160 por R$120 até o dia 20/1, agora até final desse mês de janeiro de 2023, tudo bem? Então é bem legal para você exercitar, né? Você tem aí, ó, 500 questões, né, cara, e todas resolvidas em videoaula, não é só questões que você tem ali só o gabarito. Isso é legal porque você vê o comentário dos professores, tá bom? Então, bora lá para a nossa próxima questãozinha aqui. Fiz questão de agrupar as questões aqui para você, tá? Então, mais uma questão aí da sua banca. Questão 23, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Dirigir sob efeito de álcool envolve suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da nossa CNH e multa de valor significativo. Nas campanhas educativas relativas às questões de álcool e direção, são apresentadas frases do tipo, né? Isso que é muito comum. Se beber, não dirija. Para o raciocínio lógico, trata-se de uma proposição composta com o conectivo se, então, e pode ser escrita como se beber, então não dirija, né? Isso aqui a gente conhece muito bem. Às vezes está só o se, só o então, ou um outro sinônimo ali desse cara. Uma equivalência e uma negação da proposição são, respectivamente, nessa ordem. Então, você quer uma equivalência e uma negação. Então, pessoal, acabamos, como eu falei, eu fui agrupando aqui para vocês. Então, não botei só questões da tua banca aleatoriamente. Repara que está tudo seguindo uma ordem aqui para a gente, tá? Então, a gente tem aqui, ó, bora chamar aqui de P e de Q. Deixa eu só mais um pouquinho aqui, apagar. Então, você tem aqui, ó, proposição P com proposição Q. Tudo bem? Bora ver se a gente tem a nossa contrapositiva, porque eu quero uma equivalência, né? Então, ó, PQ, bora ver se a gente tem a contrapositiva. A gente vai inverter e negar. Então, ó, não dirija, aí tem que ser o se então, né? Se então, tem o se então, se então, se então. Pode ser uma dessas três aqui. Aí você vai inverter, ó. Não dirija tem que ser a primeira, negando, né? Qual é a negação de não dirija? Dirija. Se dirigir, se você for dirigir, então, ó, só pode ser essa daqui, né? Se for a resposta, só pode ser essa daqui. Se você for dirigir, então, aí você tem aqui, beba, não beba. Então, se você for dirigir, então não beba. Opa, essa daqui tá legal, né? Pode ser essa daqui, tá certinho. Repara que aqui, vou até colocar pra gente aqui, para você analisar certinho o que eu tô falando para você, ó. Aqui você tem o se, então, tá? Dirigir, ó, não dirigir. Então, aqui você tem não que. Aqui nós temos uma condicional, tá? E aqui, ó, beber, aqui não beber. Cara, tranquilo, de boa. Se for dirigir, então não beba. Certinho. E aí ele quer uma negação. E a negação, para esse caso, né, é o que nós fizemos nas questões anteriores de mané. A gente fez até indo e voltando, né? Então, aqui você tem o mané para você. Então, você mantém a primeira e nega a segunda. Então, no lugar do se então, conectivo e.
certinho. Mantém a primeira. Beber, você vai continuar bebendo. Aqui ele negou a primeira. Então, ele não está usando o mané aqui nesse caso. Então, esse item está errado por conta dessa negação aqui. Poxa, professor, se está errado e só podia ser essa, é porque ele não necessariamente ele usou essa equivalência. Bora ver a outra equivalência? Qual é a outra equivalência que nós temos? Não P ou o Q. Seria exatamente a do Neymar, né? Então, você vai negar a primeira, trocar pelo conectivo ou. Com o ou, eu tenho essa daqui, né? Então, você vai negar a primeira. Então, ó, nega a primeira, exatamente o que você tem bem aqui, ó. Então, aqui, não P, ó. Negou a primeira ou manteve a segunda. Não dirige, não dirigir, tá? Então, opa, só apagar aqui. Aqui é a própria proposição que, e aqui você tem um conectivo ou, tá? Então, repara que ele manteve a primeira, a mesma ideia da primeira, beber, continuou bebendo aqui, então aqui não P, tá? Não P ou Q. Para esse caso aqui, ó, você está usando isso daqui, tá? Neymar, tá? Então, ó, negou somente a primeira proposição aqui, ó. A primeira proposição é beber, com a negação de beber, não bebeu, tudo bem? Bebeu, não bebeu, tá aqui, ó. Fez aqui a sua negação, tá bom? E a segunda, você vai manter exatamente a mesma ideia que você tem bem aqui, tá? Então, qual é a ideia que você tem aqui? Não dirigir. Não dirigir, você vai exatamente manter o que você tem aqui. Então, aqui vai continuar sendo não dirigir para você. Cara, ele negou a primeira e manteve a ideia da segunda e continuou trocando o se então pelo ou. Então, tá tudo certinho, essa equivalência aqui do Neymar. Agora, resta a gente fazer a negação. Aí, para a negação, nós iremos utilizar o mané aqui dessa sentença. Então, bora fazer a negação. Se então, você troca aqui pelo ezinho, tá? Aí você mantém a primeira ideia, beber, vai continuar bebendo. Então, aqui manteve a primeira ideia, que seria de beber, tudo bem? E aí, nega a segunda. Qual é a negação de não dirija? Seria dirija, dirigir, né? Então, de fato, ele fez isso daqui. Repara que ele usou exatamente esse mané. Ele manteve a primeira e negou a segunda proposição, tá? Então, ele usou a equivalência aqui do ou e aqui ele usou a negação do se então para uma conjunção. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A, tá? Então, repara que a primeira a gente fez uma equivalência aqui para você, tudo bem? Mas a negação, ela estava errada. Aí, na segunda, a gente fez uma equivalência e aí viu logo em seguida a negação para você, tudo bem? Fiz aqui passo a passo, ou você já poderia fazer logo as duas equivalências e ver a negação também sem problema nenhum, tá bom? Bora lá para a próxima? Ok, então bora lá. Considere as premissas de um determinado argumento. Se chove, então fico molhado. Se não fico molhado, então não me enxugo. E não fico molhado. Uma possível conclusão para que o argumento apresentado seja válido é, de maneira geral, para a gente trabalhar com argumentos válidos, a gente aceita as premissas para que nós possamos aceitar essa conclusão, tudo bem? Então, de maneira geral, a gente vai considerar todas as premissas sendo elas verdadeiras. Não é que, de fato, elas sejam verdadeiras, como eu falei para você. Nós estamos aceitando essas premissas para que nós possamos aceitar a nossa conclusão, tá bom? Quando a gente começa a resolver esse tipo de questão, se tiver, você começa resolvendo pela proposição simples ou pelo conectivo que tem menos possibilidades. Às vezes não tem nenhuma dessas opções, aí você começa de fato chutando uma das proposições simples ali. Então, bora lá. Não fico molhado é verdadeiro. Aí eu vou atrás disso, né? Então, aqui você tem, ó, não fico molhado. Então, não fico molhado, eu já sei que é uma proposição verdadeira. Perceba que aqui você tem o conectivo se então. O que é que nós podemos concluir sobre não me enxugo nesse caso? Você, então, de maneira geral, você aprendeu isso aqui. Vera Fischer é falsa, tá? Mas percebe que o resultado aqui, ele é verdadeiro. Então, quer dizer que a Vera Fischer está proibida de entrar na festa. Nunca pode dar Vera Fischer aqui pra gente. Se a primeira é verdadeira e não pode dar Vera Fischer, a segunda pode ser falsa? Não. Então, eu concluo que isso daqui também é
verdadeiro, porque senão vai ter uma contradição ali no seu argumento, tá bom? Então, não me enxugo seria verdadeiro aqui para você. Bora ver se tem alguma outra por aqui em relação a molhado ou enxugar. Não fico molhado, aqui é fico molhado, ó. Não fico molhado seria verdadeira. Como aqui é a sua negação é falsa. Aqui também temos o nosso conectivo se, então. Então, o que eu posso concluir sobre chove? Olha só, você tem o se, então, onde a última é falsa. Mas isso daqui não pode acontecer. Então, eu posso colocar verdadeiro aqui? Não, pessoal, porque senão vai dar Vera Fischer. E Vera Fischer está proibido aqui para você. Se a última é falsa, a primeira também obrigatoriamente só pode ser falsa. Isso aqui não pode acontecer, tá bom? Então, bora lá marcar o que seria verdadeiro pra gente, a nossa conclusão, né? Chove. O que seria chove? Ó, chove é falso, né? Chove é falso, então não pode ser isso daqui. Fico molhado. Fico molhado tá bem aqui, né? Fico molhado também seria falso, então também não pode ser. Não me enxugo. Cadê? Vem aqui, né, ó. Não me enxugo, isso daqui seria verdadeiro, então nosso gabarito só pode ser letra C de casa, tá? Você pode fazer aqui, ó, não chove, chove seria falso, então não chove seria verdadeiro, e faz frio. Onde é que tem faz frio aqui, ó? Se não tem isso, e aqui é o conectivo e, o e só é verdade quando tudo for verdade, né? Se fosse até o conectivo ou, aí sim seria uma outra possibilidade, mas essa parte aqui seria inconclusivo pra gente, tá bom? Então aqui o nosso gabaritinho seria a letra C para você, beleza? Bora lá. Então, próxima questão, tente você resolver aí, tá bom? Instituto Consulplan 2021 Cefaz Piauí, né? Então, bora lá. Considere os seguintes argumentos. Então, aqui eu tenho o primeiro. Todos os números pares são naturais. Repara que aqui você já está usando os quantificadores lógicos, né? Todo, algum e nenhum. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte formato. Eu vou apagando aqui e aí a gente vai fazendo um por um, tá? Então, ó, todos os pares são naturais, tá? Então, todos os pares, eles são números naturais aqui. Então, se você é par, você é um número natural. X é um número par, então x tem que estar bem aqui. Logo, x é um número natural. Se todo par é natural e x é par, então, de fato, x é natural. Então, isso aqui está certinho. Então, isso aqui é um argumento válido, tá? Então, a primeira aqui tá sem problema nenhum. Todas têm a primeira, só não essa última, então não pode ser essa daqui o gabarito, né? Todos piauienses são nordestinos. Então, bora lá. Então, todo piauiense é nordestino. Geraldo não é piauiense, logo, Geraldo não é nordestino, tá certo ou tá errado isso daqui? Isso aqui é um argumento inválido, né? Isso aqui tá errado. Por que tá errado? Olha só olhar para o diagrama. Todo cara que está no Piauí, ele está no Nordeste aqui, tá? Então, todo piauiense, ele é nordestino. Mas eu posso pegar esse cara bem aqui, ó. O Pedro. Então, pelo meu desenho, o Pedro, ele está no Piauí? Não. Mas ele está no Nordeste? Sim. Então, ele não é piauiense, mas ele é nordestino. E ele afirmou exatamente o contrário. Geraldo não é piauiense. Pode ser até o Geraldo, esse daqui, pronto, para não confundir o nome. Tá? Aqui, o Geraldo não é piauiense. Logo, eu posso concluir que ele não é nordestino? Não. Mas, professor, ele poderia não ser. E é aí que está o problema desses exercícios. Não é que esteja errado, é que você não pode provar que está certo. Você só pode marcar coisas com 100% de certeza. Como na primeira aqui, ó. Todos os números pares, eles obrigatoriamente têm que ser números naturais. Então, se todo par é natural e se x é um número par, então, poxa, eu posso concluir obrigatoriamente que ele vai ser um número natural. E aí não tem margem para erro aqui nesse caso, tá bom? Então, não pode ser a 2, tá? Se não pode ser a 2, só pode ser direto aqui a letra C, né? Nem precisaria fazer a terceira. Mas bora lá na terceira aqui para você.
tá bom? Os servidores da Cefaz Piauí trabalham onde? Fiscalização ou na área administrativa. Olha, então trabalha na fiscalização ou nessa área administrativa. A Jéssica, ela é servidora Cefaz e não trabalha na área administrativa. Logo, eu posso concluir que ela trabalha na parte de fiscalização? Como eu falei, a gente aceita as premissas, né? Então, eu tenho que aceitar que o cara trabalha na fiscalização ou na área administrativa. Esse conectivo aqui, pessoal, é o conectivo ou. E para ele ser verdade, pelo menos, no mínimo, uma das duas tem que ser verdadeiro. Pode ser a primeira, pode ser a segunda ou pode ser as duas. O caso que não pode acontecer, as de ambas se tornarem falsas, tá? Então, você é da fiscalização ou você é da área administrativa. O que eu sei sobre a Jéssica? Ela não trabalha na área administrativa. A Jéssica trabalha na área administrativa? Não, isso daqui é falso. Ela não trabalha na área administrativa. Mas para essa frase ser verdadeira, por conta do conectivo, pelo menos uma das duas tem que ser verdade. Então, para que o meu argumento seja válido, essa daqui obrigatoriamente tem que ser verdadeira por conta desse conectivo. E aí, cada um tem a sua regra, tá? Então, ela é da fiscalização? Sim, já que ela não é dessa e ela tem que ser de pelo menos uma das duas, eu posso concluir que ela é da fiscalização automaticamente, tudo bem? Então, ela trabalha na fiscalização? Sim, isso aqui é verdade, mas como eu falei para você, bastava você identificar a primeira e a segunda, né? E a gente já mataria a questão, porque a primeira está certa, a segunda está errada, e aí, no caso, a terceira estaria certa também, mas nem havia necessidade de você resolvê-la aqui, tá bom? Beleza, então gabarito aqui, letra C. Considere que todas as pessoas que são bem-sucedidas acordam cedo. Se Pedro é uma pessoa que acorda cedo e João é bem-sucedido, pode-se afirmar certamente que... Então, o que eu posso concluir com 100% de certeza? Vamos lá. Todas as pessoas que são bem-sucedidas acordam cedo. Tá? Então, se você é bem-sucedida, obrigatoriamente você acorda cedo. Então, todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas aqui, ó, acordam cedo, tá? Bem-sucedido tem que acordar cedo, pronto, acabou. Se Pedro é uma pessoa que acorda cedo, bora pegar o Pedro. O que você sabe sobre o Pedro? Ele acorda cedo. Então, o Pedro, ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui. A única coisa que você sabe sobre o Pedro é que ele acorda cedo. Quem é bem-sucedido, todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas acordam cedo, sem problema nenhum. O que você sabe sobre o Pedro? Simplesmente que ele acorda cedo. Então, ele pode ser bem-sucedido ou não. Então, ele pode estar aqui ou aqui. Eu tenho duas possibilidades para ele. João, ele é bem-sucedido. Então, o João só tem uma possibilidade para ele. Ele é bem-sucedido, então, obrigatoriamente, ele tem que estar aqui. Ele não pode estar aqui, que seria uma pessoa que acorda cedo, mas não é bem-sucedida, tá? Então, o João está bem aqui. Não existe a possibilidade dele estar aqui fora. O que eu posso concluir sobre isso? Que João e Pedro acordam cedo? Sim. Todo mundo que está aqui dentro, ó, acorda cedo, então posso concluir que ambos acordam cedo. Então, de fato, o gabarito aqui seria letra A. Bora lá. Pedro e João são bem-sucedidos aqui? Não, repara que existe a possibilidade do Pedro não ser bem-sucedido, simplesmente dele acordar cedo, né? Acorda cedo, mas não são bem-sucedidos. Então, não posso concluir isso aqui. Pedro é bem-sucedido. Cadê o Pedro? Cara, não posso concluir isso sobre o Pedro. Ele simplesmente pode acordar cedo e não ser bem-sucedido. Então, também já está errado. Nem Pedro é bem-sucedido. Cadê? Nem Pedro é bem-sucedido. Cadê o Pedro? Você não pode concluir que ele não é bem-sucedido. Ele pode ser ou não ser, tá? Então, já estaria errado. E nem João acorda cedo, que também está errado. Porque se ele é bem-sucedido, obrigatoriamente ele também acorda cedo. Então, de fato, aqui o nosso gabarito seria a letra A de amor, A de aprovado, tá bom?
Beleza, galera? Então a gente vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado aí das questões e da resolução. Não se esquece de se inscrever aí no canal, ficar por dentro aí de todas as nossas aulas. Muito obrigado pela sua participação e desde já estou torcendo por você. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.